Os vilões são tão importantes quanto os heróis. Eles são os antagonistas que os heróis precisam superar para salvar o dia, mas nem todos os vilões são criados iguais. Alguns começam como personagens relativamente fracos e sem importância, mas de alguma forma acabam ganhando poderes próximos a de Deus, como o próprio Coringa, que de um vilão que pregava peças no Batman, se tornou um ser com a capacidade de manipular a quinta dimensão, ou o próprio Lex Luthor, que de um humano comum ganhou o poder suficiente para governar Apocalipse. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 10 personagens, tanto da Marvel quanto da DC, que saíram de meros fracotes a deuses do novo mundo. Então já se inscreve aí, deixa o like e bora para o vídeo. Jason Woodrue era um cientista que se tornou um super vilão conhecido como Homem Florônico. Ele começou sua carreira como um vilão relativamente fraco, mas acabou se tornando um dos personagens mais poderosos da DC. Woodrue era um especialista em plantas, e através de seus experimentos ele desenvolveu a capacidade de controlar a vida vegetal. Sua transformação em um vilão quase divino ocorreu quando ele consumiu os órgãos à base de plantas do monstro do pântano. Com esse poder, ele se tornou um avatar do verde, um ser que representa a força vital de todas as plantas do mundo. E como um avatar do verde, o Homem Florônico tem poderes ilimitados sobre as plantas. Ele pode controlar o crescimento e o desenvolvimento de todas as plantas, e também é imune a todos os ataques baseados na natureza, e pode até mesmo curar ferimentos mortais, tornando ele o primeiro exemplo de como um personagem pode se transformar de fraco a quase divino. O Dr. Sivana é um dos maiores vilões de Shazam, sendo o inverso do herói em quase todos os sentidos. Ele é um cientista fraco e arrogante, enquanto Billy é forte e corajoso. Um de seus muitos planos foi adquirir o poder de Shazam para si mesmo. Ele até foi bem sucedido em mais de uma ocasião, e seus poderes aumentaram cada vez mais. Porém, seus 2 maiores feitos de força foi quando ele se tornou o Sivana Negro, ao se fundir com Adão Negro, e também quando ele criou a família Sivana. Como Sivana Negro, ele era um ser de pura magia negra, e era muito poderoso. Nessa forma, ele foi capaz de derrotar Shazam com muita facilidade, e como a família Sivana, ele criou um grupo de vilões que era igualmente poderosos. Embora Shazam tenha derrotado Sivana no final, esse foi um exemplo de força que colocou o vilão em um patamar muito acima do seu habitual. O general Wade Allen era um militar arrogante e fanático, que era contra as ações da Liga da Justiça. Quando ele descobriu que tinha um tumor cerebral inoperável, ele decidiu se tornar um super vilão para prolongar ainda mais sua vida. Allen teve seu cérebro transplantado para o corpo de um homem morto, tornando ele um monstro de força e velocidade sobre-humanas. Ele também era invulnerável a danos físicos e tinha habilidades regenerativas aprimoradas. Com seu novo poder, Allen se tornou uma ameaça para a Liga da Justiça. Ele enfrentou vários heróis ao mesmo tempo, incluindo Superman, o Batman e a Mulher Maravilha, tudo de uma vez só. Allen é um exemplo de como um personagem pode se transformar de fraco a quase invencível. Ele começou sua carreira como um militar comum, mas seu desejo de poder o levou a se transformar em um monstro incrivelmente poderoso. Era Venenosa estreou na Era de Prata da DC como uma vilã com tema vegetal. Ela era uma criminosa mestre de rua, com uma poderosa compreensão de botânica, que usava seus conhecimentos para manipular a mente das pessoas. E com o tempo, as origens da Era Venenosa foram recontadas, e ela foi reimaginada como um ser do verde, a mesma força que alimenta o monstro do pântano, e com essa nova origem, ela se tornou um avatar da natureza, com poderes ilimitados sobre plantas e flores. Hera deixou de ser uma criminosa comum para se tornar uma ameaça global. Ela é capaz de controlar o mundo natural, a ponto de conjurar florestas e selvas inteiras do nada. Maxwell Lord começou sua carreira como um magnata comum. No entanto, ele descobriu que possuía poderes telepáticos, que lhe permitiam influenciar a mente dos outros. Com o tempo, os poderes de Lord aumentaram exponencialmente. Ele passou de ser capaz de influenciar as pessoas para ser capaz de controlar até mesmo os heróis mais poderosos da Terra, como o próprio Superman. Lord chegou ao auge de seu poder quando voltou dos mortos em A Noite Mais Densa. Ele usou seus poderes para apagar as memórias de todas as pessoas da Terra, para apagar suas atividades criminosas. Ele começou sua carreira como um homem comum, mas sua determinação e ambição levaram ele a se tornar um dos vilões mais perigosos do mundo, com esse incrível poder de manipular as pessoas. O Exterminador é um vilão formidável, mas quando comparado com os super-heróis da DC, ele está em desvantagem. Isso mudou em Crise Sombria nas Infinitas Terras, quando ele foi possuído pela Grande Escuridão. Com a possessão, Exterminador se transformou em um monstro de proporções titânicas. Ele era tão poderoso que poderia enfrentar a Liga da Justiça inteira,
Embora fosse a grande escuridão no comando, era de longe o exterminador mais poderoso que um dia já existiu. Adão Negro foi necessário para derrotar o exterminador, compartilhando seu poder com a Liga da Justiça. O exterminador começou sua carreira como um mercenário mortal, mas sua possessão pela grande escuridão o transformou em uma ameaça cósmica. O enredo do Imperador Coringa é icônico na história do vilão. Ele mostra como o Coringa, um vilão inicialmente fraco, pode se tornar quase onipotente, com o poder de um deus da quinta dimensão. Em Imperador Coringa, o Coringa ganha os poderes de Mxyzptlk, um deus da quinta dimensão. Com esses poderes, ele é capaz de controlar a realidade como ele bem entender. Apesar de ser uma história de Superman, a trama do Imperador Coringa envolve todo o universo DC, já que o primeiro ato do novo regente é refazer todo o universo. Mas a loucura do novo imperador não fica contida na Terra. Darkseid, Espectro, Zeus, Pai Celestial e outras entidades incrivelmente poderosas são subjugadas pelo poder do vilão. O Superman é o único que pode parar o Imperador Coringa. Ele usa suas habilidades mentais para derrotar o Coringa e restaurar a ordem do universo, é claro, com uma grande ajuda do roteiro. Porém, esse é um grande exemplo de como um personagem tão fraco como o Coringa pode ficar incrivelmente poderoso, se os autores quiserem assim. Lex Luthor é um dos vilões mais poderosos da DC. Ele começou sua carreira como um humano comum, mas logo obteve várias atualizações de poder. Em sua primeira atualização, Luthor adquiriu a força ômega de Darkseid. Isso o tornou um deus e lhe permitiu governar Apocalipse. Em sua segunda atualização, Luthor teve seu DNA fundido com a fisiologia marciana. Isso o tornou ainda mais poderoso e lhe permitiu se tornar o campeão da deusa da sexta dimensão perpétua, um dos personagens mais poderosos que já apareceu no universo da DC Comics. Gorr, o carniceiro dos deuses, é um grande exemplo a se contar. Sua história é uma jornada de corrupção e redenção, de fraqueza à força, de humanidade à divindade. Ele começou a vida como um alienígena fraco e impotente, vivendo em um mundo estéril. Sua esposa e filhos morreram de fome, e ele culpou os deuses por sua indiferença. Em sua busca para destruir os deuses, Gorr encontrou a Necroespada, uma arma poderosa que lhe concedeu força e imortalidade. Ele passou a viajar pelo cosmos, matando todos os deuses por onde passava. Gorr se tornou tão poderoso que transcendeu o status de mortal. Ele se tornou um deus em si mesmo, mas um deus corrompido. Sua sede de sangue e sua crueldade aumentaram a cada novo assassinato, e ele se tornou uma força de destruição incontrolável, uma ameaça para todos os seres vivos, incluindo as divindades. Batman que ri começou sua carreira como um vilão relativamente fraco, com apenas as habilidades táticas e a força do Batman. No entanto, ele logo obteve uma atualização de poder incrivelmente poderosa. Em Noite das Trevas, Death Metal, Batman que ri se fundiu com o Bruce Wayne alternativo, que tinha os poderes do Dr. Manhattan. Isso o tornou virtualmente um deus, capaz de controlar todo o multiverso. Nessa versão, ele adquire poderes quase divinos, que inclui a manipulação do tempo, espaço e energia, bem como a capacidade de reescrever eventos no multiverso. Ele é capaz de fazer mudanças drásticas na realidade, ou seja, nessa versão, ele vira praticamente um deus.